pode ser ativado, de certo modo, tá? A despersonalização e desrealização pode ser ativada às vezes por um estresse intenso que o indivíduo passa, como todos passamos aí né, durante a nossa vida. Só que alguns indivíduos podem lidar com esses estresses, com esses traumas, com essas coisas de uma maneira bem mais disfuncional, vamos colocar assim, tendo, por exemplo, um transtorno dissociativo, uns sintomas, né, dissociativos. E como a gente passa, então, sempre por eventos estressantes, quando às vezes a perda de um ente querido, de um parente, de um conhecido e tudo mais, quando a gente passa por crises, né, crises mundiais, crises financeiras significativas, no país também, né, perda de emprego, quando a gente tem dificuldade nos nossos relacionamentos, a gente sempre vai avaliar, é avaliado que cerca de 50% da população geral já teve uma experiência transitória, tá, de despersonalização ou desrealização na vida. Então, a desrealização e a despersonalização ela está muito ligada com essa questão de eventos traumáticos, da situação da vida onde o paciente, onde a pessoa se encontra. E como colocado, né? Como todos nós passamos por situações variadas de estresse na nossa vida, tá? Seja do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, dos nossos relacionamentos, do nosso trabalho, enfim, ou seja, crises mundiais, como colocado, por exemplo. Como isso sempre é comum na nossa vida, então cerca de 50% da população já teve sintomas transitórios de despersonalização e de desrealização. Só que mesmo assim, apenas 2% das pessoas se encaixam nos critérios para o diagnóstico de transtorno de despersonalização e desrealização, que daí é uma questão que a pessoa tem isso de forma recorrente na sua vida, tá? Não é transitório. Isso porque, para ser dado o diagnóstico do transtorno, elas não podem acontecer como sintomas também de outros transtornos mentais ou físicos e também serem recorrentes. Então, apesar de episódios não recorrentes, como comentado anteriormente, poderem acontecer durante toda a vida dos indivíduos, o transtorno em si pode começar durante a infância, sendo que a média dos casos começa aos 16 anos. Apenas 5% dos casos começam depois dos 25 anos e raramente começa depois dos 40. Tá? E ela afeta tanto homens e mulheres aí de forma igual. E quanto aos estresses intensos que podem causar o transtorno, nós podemos identificar alguns que acontecem com certa frequência nos casos, tá? Tanto na questão do transtorno de despersonalização e desrealização, como também às vezes a pessoa ter simplesmente de forma transitória, de ter esses sintomas, tá? De despersonalização e desrealização ali naquele momento sem se tornar necessariamente um transtorno. Então, quais são os estresses intensos que podem gerar isso? Às vezes ser abusado ou negligenciado emocionalmente durante a infância, ser abusado fisicamente, testemunhar violência doméstica, ter um pai severamente doente, ter um familiar ou amigo próximo morrer de maneira inesperada. Então aqui vai até uma reflexão interessante sobre a despersonalização e a desrealização, que também serve para como todos os outros transtornos dissociativos, né, que esse transtorno da despersonalização e desrealização faz parte. Então, como você pode ver, esses eventos, né, que eu citei são eventos ou experiências assim, muito intensas. Né? São eventos e experiências muito intensas que a nossa mente busca nos proteger do sofrimento que pode ser causado. Então, como são experiências muito intensas, que, ai meu Deus do céu, né, isso é terrível estar acontecendo, essa situação, a nossa mente ela pode buscar nos proteger disso que aconteceu, de certa forma. Então, o transtorno ele funciona como um mecanismo de defesa. Tá? Existe essa reflexão de que os transtornos dissociativos funcionam como uma espécie de mecanismo de defesa. Porque se nós estamos desconectados do evento ali que estamos passando, do contexto, coisas nesse sentido, dos nossos sentimentos e tal, não há tanto sofrimento. Se nós estamos desconectados, não há tanto sofrimento. E se estamos desconectados do nosso corpo, nós não sentimos então as sensações. Principalmente as sensações negativas associadas àqueles sofrimentos, associadas àquele trauma, aquela experiência que a gente está vivendo. Então, e é justamente isso que acontece, né? Se a gente pensa que o sintoma de despersonalização e desrealização tira você daquele ambiente, né? Não permite que você se envolva com aquilo que está acontecendo,
digamos que você não se envolva com sua emoção, tá? Naquele sentido, ela te protege de certo modo daquela situação. Essa é a ideia, né? Essa é a reflexão do porquê que esses transtornos acabam acontecendo, tá? E depois que o transtorno está instalado, ou a possibilidade dele, tá? Episódios podem ser ativados por estresses, às vezes, do dia a dia, como problemas de relacionamento e dificuldades financeiras. Então, quando o indivíduo às vezes sofre um evento muito traumático na sua vida, ele tem ali uma questão de despersonalização, desrealização, esse transtorno, esses sintomas podem ser ativados durante o seu cotidiano com outras situações de estresse mais cotidianas, de estresse mais diários, como por exemplo problemas de relacionamento, dificuldades financeiras e tudo mais. Quando é ativado também, isso é muito importante. Às vezes esses sintomas são ativados com o uso de substâncias, ou às vezes são ativados através de um outro transtorno, como por exemplo um ataque de pânico, um transtorno de pânico, tá? Uma depressão, uma ansiedade, tá? Então pode ser ativado por outros transtornos também, ou uso de substâncias. Sendo ativado uma vez, aumenta a chance do indivíduo ter novamente esses sintomas em outras situações estressantes também, tá? Então isso é muito importante de levar em consideração. Uma vez aconteceu, é como se a nossa mente estivesse preparada para aquilo, tá? Como é difícil acontecer a primeira vez, mas se acontece, aumenta a chance de acontecer de novo em situações estressantes e por aí vai. Então, outros transtornos como depressão e ansiedade também podem causar episódios, assim como o uso da maconha e drogas aí alucinógenas. E cada episódio pode durar horas, dias, semanas, meses e até mesmo anos, se a gente está falando de casos bem extremos, né? Em alguns pacientes, os sintomas ficam presentes de maneira constante, sem alteração na sua intensidade. Independentemente da sua duração, eles costumam ser angustiantes e quando estão mais intensos podem ser intoleráveis para os pacientes. Por conta de tudo isso, a ansiedade e a depressão são comorbidades comuns. E como esse transtorno pode ativar episódios, você pode ver como é uma coisa bem difícil, né? Então, assim, o transtorno de ansiedade e depressão pode causar episódios de despersonalização e desrealização. Só que aí, olha como é complicado, porque a própria despersonalização e desrealização é uma coisa tão desconfortável para o indivíduo que isso pode gerar ansiedade, onde ele começa a sentir os sintomas e isso gera mais ansiedade nele, ou isso gera uma depressão, porque sou assim, nunca vou melhorar e coisas nesse sentido. E aí esses sintomas, né, da ansiedade e da depressão geram ainda mais os sintomas aí dissociativos, e aí o indivíduo pode acabar caindo num ciclo bem complicado de se trabalhar, né, de lidar com aquilo, tá? E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.